Jogadores portugueses que estão presentes neste Campeonato do Mundo, que foram naturalmente escolhidos por Jorge Vicente, o treinador que tinha na imagem. O inicial que tem utilizado durante todo este Campeonato do Mundo, na baliza José Carlos, depois Tó Neves, Paulo Alves, Pedro Alves e Vítor Fortunato, e esta é a seleção brasileira. Com o número 1, Gustavo Pastico, 2, Karen Caran, 3, Rodrigo Gesteira, 4, Leonardo Agra, 5, Cláudio Selva, 6, André Borges, 7, Jurandir Silva, mais conhecido por Didi, 8, Alan Caran, 9, Osvaldo Bastos e o número 10, André Borghetti, selecionador nacional do Brasil. Aqui o tem na imagem a falar com Alan Caran, precisamente Leopoldo Casado. Quartos de final do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, 34ª edição aqui em Reus. Já são conhecidos 4 semifinalistas. A Espanha venceu esta tarde com dificuldade Angola, 6-1. Esteve a perder, imaginem, a seleção espanhola com Angola, mas depois conseguiu chegar ao 6-1 final. A Itália é também já semifinalista deste Campeonato do Mundo. Venceu também com alguma dificuldade a Suíça, 4-0. E por fim a Argentina, o jogo mais fácil dos quartos de final, goleou antes deste encontro Portugal-Brasil a seleção da França. Argentina 10, França 0. Sendo assim, para amanhã, dia das meias finais, já se sabe que Itália e Argentina se vão encontrar numa dessas meias finais. A outra vai opor a seleção da casa, a Espanha, contra o vencedor deste jogo, Portugal-Brasil. Claramente favorita a seleção portuguesa. Luís Gouveia, já fizeste o lançamento deste jogo com o Nuno Perlouro. Quanto ao 5 inicial de Portugal, Jorge Vicente continua a não mexer, porque, como se costuma dizer no desporto, a equipa que ganha não se mexe. E pelo menos, um pouco tarde, devemos dizê-lo, mas definiu finalmente, já há 2 dias, há 2 jogos, definiu finalmente o seu 5 base, e tem que ser assim. Há que ter um grupo com que se arranca o jogo, só que os outros têm que estar no banco, preparados para as eventualidades, as necessidades de alterações que podem surgir não só por razões de opção tática, como é evidente, como também em caso de alguma lesão. Toda a gente tem que estar preparada no banco para entrar a qualquer momento. É evidente que este 5 previa-se que seria o 5 que iniciaria quase todo o campeonato. Assim não aconteceu, acontece agora. Tudo bem, só que fundamental será que esta noite Portugal esteja igual a si próprio. Eu recordo que o Brasil, em situações idênticas a esta, jogos de quartos de final, onde curiosamente tem cruzado diversas vezes com Portugal, causa normalmente dificuldades iniciais. E, como disse o Jorge Vicente, e eu corroboro as suas afirmações, se a equipa brasileira se apanhar a ganhar, em vantagem no marcador, torna-se tudo sempre muito mais difícil. É isso que nós esperamos que não aconteça. E para reforçar essa ideia, Luís Gouveia, é bom recordar que há 2 anos, no Campeonato do Mundo de Wuppertal, o Brasil foi terceiro classificado no grupo Portugal, mas no jogo com Portugal, no duelo luso-brasileiro, a equipa do Secreto de Canarinha perdeu apenas por 3-2. Exato, é mais um ponto de referência. Aliás, estávamos a referir que acontece por força de cruzamentos dos sorteios dos jogos, que o Brasil se cruza com Portugal e, enfim, mais uma vez nos tocou esta equipa. Vai começar então o jogo, quartos de final do Campeonato do Mundo de Hóquei Patins. Já se joga neste Portugal-Brasil aqui em Reus. É um jogo com transmissão direta na RTP Canal 1. Os árbitros deste encontro, o italiano Alessandro Fanesi e o espanhol Alberto López Vega. O jogo está a ser presenciado por algum público, um número razoável de espectadores nesta hora, já numa noite longa de hóquei em patins aqui no Pavilhão Olímpico de Reus. Recordo que este é nem mais nem menos que o 6º jogo do dia. Também no período da manhã se realizaram 2 encontros. O Chile venceu a Alemanha por 5-3 e Moçambique derrotou os Estados Unidos da América por 6-2 num torneio que iremos falar dele mais à frente. Não conta para nada, porque uma decisão inacreditável, dizemos nós, do Comitê Internacional de Ring Hockey, acabou por evitar que qualquer seleção possa descer neste Campeonato do Mundo para o Grupo B devido a um alargamento. Iremos falar dessa história mais à frente. Para já, atenções viradas para os minutos iniciais deste Portugal-Brasil, com Portugal no ataque de Paulo Alves, golpe duplo, diz agora o árbitro espanhol Alberto Vega, na área do Brasil. Junta a bola Didi e Tó Neves. Ganha o brasileiro. Depois Alan Caran.
Alencarã e Didi, atenção, estes dois jogadores são tecnicamente os melhores desta seleção brasileira, o 7 e o 8. Agora sai para o ataque, mas sem perigo, André Borges. Recupera Tó Neves para Portugal. Vítor Fortunato, e a bola vai à rede lateral da baliza de Gustavo Pastic, mas pela parte de fora. E já agora uma referência ao público que está aqui em grande número também de Portugal, nesta fase final do Mundial, o público português. Muitos adeptos do hóquei patins viajaram de Portugal até Reus para apoiar a nossa seleção. É verdade, Pedro. Vejo aqui duas faixas, uma de apoiantes de Torres Vedras, outra de Paços de Ferreira. Muito mais portugueses nesta fase do Campeonato do Mundo do que na primeira fase. Torres Vedras e Paços de Ferreira são duas capitais do hóquei patins português. Adeptos dessas duas cidades aqui estão, como outros, anonimamente a dar o apoio à seleção portuguesa. Vai ser importante, não só neste jogo que esperamos, mas também no jogo de amanhã nas meias finais. Tudo indica com a Espanha. Aí está Paulo Alves, ali a tentar rodopiar na área brasileira. Esteve muito lento naquela ação, Luís Gouveia. Esteve, ele entrou pela esquerda e ao seu lado estava o Tó Neves, ou o Pedro Alves. Os dois, houve ali um certo embrulho, como se costuma dizer, e o Paulo Alves acabou por desperdiçar a oportunidade. Mas uma coisa já deu para ver nestes primeiros minutos. Portugal está a fazer uma marcação defensiva, como se verifica por esta imagem, na linha dos 22 metros e está a resultar, está a ficar de posse da bola, não está a resultar, é o aproveitamento destes contra-ataques que se vai criando. Mas já deu para perceber que é fundamental marcar primeiro. Paulo Alves, defesa com a mão direita de Gustavo Pastic. Para ter como ponto de referência neste Mundial, refira-se que a seleção brasileira, num jogo com um candidato ao título, acabou por perder com a Espanha por 11-0. Foi o último jogo dos brasileiros no seu grupo, onde terminaram em terceiros, mas também é bom recordar que nesse encontro contra a Espanha não jogaram André Borges e Alencarã. Eles estavam castigados com um jogo de suspensão. E fundamentalmente o Alencarã é um jogador que faz muito falta nesta equipa do Brasil e que se fala poderá, não se sabe para onde, mas poderá eventualmente rumar ao nosso país. E ele conhece bem este pavilhão olímpico de Reus. Exato, jogou aqui este ano, esta época que terminou agora, depois de ter passado pelo Salerno de Itália e de ter há pouco tempo defrontado equipas portuguesas nas competições europeias. Há outro jogador brasileiro que está em pista, que também vai rumar até o nosso país, é o número 7, Didi, Jurandir Silva, ele que alinhou no Alcobendas aqui em Espanha nesta época e que agora foi contratado pela Oliveirense. Didi é reforço da equipa de Oliveira das Meias na próxima temporada, num campeonato português. Luís Gouveia, que será reforçado não só com estas contratações estrangeiras, mas que poderá ter também outra notícia agradável, não só para o hóquei patins nacional, como quem sabe nas competições internacionais nos próximos anos, não já a curto prazo, porque a surgir será na terceira divisão o quase certo regresso do Sporting ao hóquei patins. É um facto, estão a fazer diligências bem firmes para que o Sporting Clube de Portugal regresse ao hóquei em patins, o que seria bastante interessante, já que um clube com pergaminhos de modalidade e que toda a gente ligada ao clube sentiu mágoa quando foi extinta a modalidade, mas agora poderá regressar. E um livre direto para Portugal, falta cometida por André Borges, lá vai Pedro Alves e a defesa de Gustavo Pastic. A falta de André Borges mereceu mesmo o cartão amarelo ao jogador brasileiro. Pedro Alves a falhar uma excelente oportunidade para Portugal, bem cedo se adiantar neste jogo dos quartos de final. É verdade, há alguma negligência, aqui diria talvez demasiada lentidão da parte do Pedro Alves, que curiosamente já aqui foi afirmado, teve o seu princípio de carreira precisamente no Sporting Clube de Portugal, que, repetimos, vai regressar à modalidade. E agora Paulo Alves teve tudo para fazer o gol, tentou fazer uma emenda preciosa para alguém que não apareceu na área do Brasil. Mas Portugal está a começar o jogo exatamente da mesma maneira que o jogo anterior, o Argentina-França, com uma Argentina impiedosamente a esmagar os franceses, provando uma vez mais, se é que era necessário, que tem
a melhor equipa deste campeonato. Sim, a Argentina está num excelente momento de forma, em crescendo mesmo de forma neste campeonato do mundo. Atenção à equipa sul-americana, depois da exibição que vimos fazer há minutos atrás frente à França, mas Portugal, desta forma, com esta postura em pista, os jogadores portugueses deixam-nos bem mais tranquilos que nos primeiros jogos. É quase, peço-nos dizer, mais tarde ou mais cedo o gol aparece, o que podia ter acontecido agora, não está para o nosso lado, que era mau, mas não há dúvida que Portugal está com um espírito ofensivo enorme. É necessário que, e isso está a acontecer, o Vítor Fortunato, como elemento mais recuado, como elemento controlador de toda a estrutura defensiva da equipa portuguesa, esteja muito atento, sobretudo àquelas situações em que o Paulo Alves, que se integra muitíssimo bem no ataque, por vezes não vem atrás tão depressa quanto é necessário. Naturalmente que o seu entusiasmo, a sua fogosidade e o seu desejo de marcar golos fazem-no retardar um pouco esse regresso à sua posição defensiva. Para isso, o Vítor Fortunato terá que atuar aqui com uma redobrada atenção para dobrar sempre que necessário o seu companheiro, o que também deverá ser feito por outro colega que esteja mais atrás. E agora o André Borges vê mais um cartão amarelo, como tal, cartão azul, exatamente. Que é uma situação não muito habitual no hóquei patins, o jogador ver ao 5º minuto logo o cartão azul. É complicado naturalmente para o treinador Leopoldo Casado voltar a utilizar André Borges já de imediato neste encontro, porque na próxima ação disciplinar vai ver o cartão vermelho. Agora vai ser suspenso e já entrou outro jogador para o seu lugar. E temos que recordar que na pista os árbitros são um italiano, o Fanesi, e um espanhol, o Alberto Vega. Portanto, eles não estão a olhar para o relógio quando entendem, e muito bem, que devem mostrar os cartões. De facto, a culpa aqui toda foi do André Borges. Sim, o André Borges, que já é repetente nesta situação, ele já foi expulso neste campeonato do mundo, já cumpriu um jogo de castigo, não serviu de emenda. Não serviu de emenda. E para o seu lugar entrou o Osvaldo Bastos, é o número 9, e foi ele que agora obrigou José Carlos a uma boa intervenção. Atenção agora ao contra-ataque de Portugal. Tó Neves, Pedro Alves e a defesa de Gustavo Pastico. Este número 9, o Osvaldo Bastos, jogador do Recife, 28 anos, é um jogador que fisicamente é bastante possante, tem pouca mobilidade aparentemente, mas já criou uma situação de perigo. Mas tem dificuldade em vir atrás, como se verificou agora nesta perseguição a Vítor Fortunato, e mesmo no ataque vê-se que é um jogador do tipo esforçado. E atenção que o Brasil começa a crescer no ataque. E o Didi e o Alain Caran estão a tentar efetuar jogadas de 2 para 1. Mais uma necessidade de reforço na defensiva. Precisamente. Por isso mesmo. Aqui está a entrada do Vítor Fortunato, o recuo imediato do Paulo Alves e do Tó Neves. Sim, há cuidados defensivos redobrados por parte de Portugal, que não aconteceram em alguns períodos do jogo frente a Moçambique, e talvez por isso Moçambique, pela primeira vez na sua história, também não é muito longa em termos de jogos com Portugal, marcou 2 golos à Seleção Nacional no último jogo da primeira fase, e esses 2 golos fizeram falta para Portugal poder ser o primeiro do seu grupo, o que era importante para evitar a Espanha nas meias finais. Recordo que a Argentina conseguiu quase por computador, por milagre, no último minuto, anular a desvantagem de golos que tinha para Portugal numa goleada à Angola, que permitiu aos argentinos serem os primeiros do seu grupo, e como tal Portugal a ser relegado para o 2º lugar, e quase de certeza, se vencer hoje o Brasil, vai encontrar amanhã a Espanha no jogo das meias finais. Pedro Alves, Tó Neves, houve ali um desvio do Gustavo Pastico que evitou que o jogador português fizesse a emenda para o gol. Agora o Brasil, 3 para 2, perigoso, e o gol é do Brasil. Alain Caran, uma jogada de contra-ataque, 3 para 2, os jogadores portugueses não recuaram a tempo de evitar aquilo que o José Carlos bem tentou, mas era praticamente impossível, evitar o remate certeiro de Alain Caran. E por ironia do destino, foi precisamente este homem do lado esquerdo, o tal gordo do Brasil, que fez um passe perfeito para o primeiro gol, para o Alain Caran. E pronto, era aquilo que não se queria, e é o que veio a acontecer. O Brasil a abrir o ativo, Portugal a controlar, a dominar, mas enfim, a abertura do jogo pertenceu aos brasileiros. Aí está uma situação que poucos acreditavam e esperavam quase ser impossível neste jogo de quartos de final. O Brasil está a vencer Portugal, 11 minutos 46 para jogar ainda na primeira parte.
E o gol do Brasil foi recebido, obviamente, com alguma preocupação no banco da Seleção Nacional. Nas bancadas é que regressou o samba brasileiro. A samba brasileira esta noite em Reus, Nuno Perlouro. É verdade, samba brasileiro, mas os adeptos portugueses a reagirem também de imediato e a puxarem pela Seleção Nacional. Portugal com o apoio imprescindível dos seus compatriotas aqui no pavilhão olímpico de Reus. Há que anular esta diferença. Eu recordo que Portugal já na primeira fase esteve em desvantagem no jogo com a Suíça por 1-0. Dificilmente chegou à vitória por 2-1. Esta noite a vitória é imprescindível, porque só assim Portugal pode continuar a acreditar no título mundial. Este é um dos tais jogos que é eliminar. É isso, são precisamente as situações mais perigosas, porque não têm muito a ver, ou não têm somente a ver com a acumulação de pontos, mas sim com uma saída da prova em relação a uma caminhada para a final. Vítor Fortunato, é golo de Portugal! Vítor Fortunato! 1-1 em Reus, uma jogada rápida de contra-ataque que impossibilitou que Gustavo Pastico, guarda-redes brasileiro, chegasse a tempo de evitar o quarto golo de Vítor Fortunato no Mundial. E aqui está a repetição, uma assistência do Paulo Alves, o Vítor Fortunato que a nível nacional nos habituou a este tipo de entrada pela direita. Raras vezes aqui em Reus efetuou esta jogada, ou entrou com um perigo de rompante como ele sabe fazer. Vê-lo agora, ainda bem para nós, estabeleceu a igualdade. Aí está ele, Vítor Fortunato, de novo a recuperar a bola para Portugal. Paulo Alves a escorregar. Recupera Caran. Este que conduz a bola ainda é Caran. Ele é irmão de Alain Caran, o número 8. Didi, trocando com Caran. Agora jogando com o seu irmão, Alain Caran, o jogador que marcou o gol do Brasil atualmente, obrigando uma boa intervenção de José Carlos. Tó Neves, 1-1, e o gol! Com a preciosa colaboração de Gustavo Pastico. Exatamente, mas o que conta é a bola entrar na baliza e o Tó Neves com este gol, por faz 9 no Campeonato do Mundo. Ele hoje também me parece que ele está com um desejo enorme de marcar o gol e nem esperou, nem tentou sequer no 1-1 contra o jogador Caran Feres, o jogador número 2, o irmão de Alain Caran, não tentou sequer driblá-lo. Desviou-se para a esquerda e fez o remate pronto como tem que ser. Não há que perder tempo, era fundamental que uma situação deste tipo, vantagem para a nossa equipa, acontecesse rapidamente. Estamos a 9 minutos e 40 do intervalo, eu penso que é um timing ideal para Portugal passar para a frente. E de imediato o Leopoldo Casado solicitou 1 minuto de desconto no Banco Brasileiro, Nuno. É verdade, 1 minuto de desconto e agora aconteceu aqui uma situação caricata. Quando nós nos deslocávamos para tentar ouvir o que é que Jorge Vicente iria dizer aos jogadores, a polícia não nos deixou, disse que temos que ficar junto às bancadas. Portanto, não podemos ouvir coisa que não aconteceu na primeira fase. Esta é uma situação que só dá mesmo vontade de rir. Inacreditável, estamos no mesmo Campeonato do Mundo da primeira fase. Eu pergunto o que é que se passa a partir dos quartos de final num Campeonato do Mundo em Espanha. Não se pode trabalhar junto ao Banco Português, é a questão que se coloca nesta altura. Se bem te lembras, Pedro Martins em Wuppertal também na fase final sucederam coisas como, por exemplo, quem se levantasse pagava uma multa entre as delegações. Agora era um contra-ataque perigoso que Paulo Alves conseguiu pôr o cobro a tempo. Mas aqui em Espanha já não é o primeiro episódio que passa connosco, RTP, aqui em Reus, impossibilitar-nos por vezes de trabalhar nas melhores condições, mas são contas de outro rosado, quem sabe para serem amanhã liquidadas no tal duelo espanhol e duelo ibérico, duelo português entre portugueses e espanhóis, que deverá acontecer nas meias finais deste Campeonato do Mundo. Para Pedro, e caricato recordo foi aquela situação que tu falaste há pouco no início do jogo sobre as determinações do Congresso de ontem, Congresso do Comitê Internacional de Ring Hockey, com a subida de 12 para 16 países. E o primeiro comentário que esta situação nos merece é esta: se já há equipas aqui no grupo dos 12 com muito pouca capacidade de resistirem aos melhores, como será quando estiverem 16? O que vai acontecer dentro de 2 anos em São Juan, na Argentina. Essa é uma decisão de ontem da Assembleia Geral do Congresso e o golo do Portugal!
Portugal, Vítor Fortunato, a emendar ali na cara de Gustavo Pastic, um passe do seu colega, e Vítor Fortunato a avisar esta noite, a fazer o 3-1 para Portugal, embora tenha parecido que o árbitro tinha dado indicação à mesa de que o golo era pertença de Paulo Alves, mas é o Vítor Fortunato que faz a emenda. É o Vítor Fortunato que faz a emenda, e o Vítor Fortunato está bastante sensível àquela placa, àquele pano que está ali. Torres Vedras apoiam Portugal, porque, como se sabe, o Vítor Fortunato é natural de Torres Vedras. Vítor Fortunato a aumentar a sua conta pessoal para 5 golos, ele que não é habitualmente um goleador neste tipo de provas, mas está a realizar um Mundial em Reus, sem dúvida de excelente nível. Por falar em goleadores, refira-se que o Pedro Alves ainda não marcou esta noite, mas ele tem uma boa oportunidade frente ao Brasil de passar para a frente dos melhores marcadores deste Campeonato do Mundo, isto porque hoje, no quarto final, o Gabi Cairo da Argentina marcou apenas um gol, tem 12, os mesmos que o Eduardo Folland, 12 golos para o argentino e para o espanhol. Outro espanhol, Alberto Borrega, aumentou para 11 os seus golos no Mundial, e o Pedro Alves tem também 11 golos, mas ainda este jogo pela frente contra o Brasil. E deixa-me ainda dar-te uma nota de reportagem, quando o terceiro gol, obviamente, recebido com muita alegria no banco da Seleção Nacional, ambiente bem mais tranquilo aqui junto dos suplentes de Portugal. Por vezes faz bem apanhar um susto, Luís Gouveia. Não há dúvida, e aquilo que nós não queríamos aconteceu, e a forma é que a equipa portuguesa reagiu muitíssimo bem. Sofreu o primeiro gol, mais dificuldades, mas deu a volta por cima e já está em vantagem. Aliás, toda a postura da equipa, desde o primeiro minuto, tem sido uma postura bastante ofensiva, e como aliás teria que ser. Isto é um jogo a eliminar. É claro que Portugal, como esperamos vencer hoje o Brasil, amanhã, provavelmente, de ambas as partes, a postura defensiva será muito diferente, a concentração será bem maior, e nem a Espanha vai apostar como tem apostado até aqui no ataque em todo este campeonato, nem Portugal se atirará deliberadamente para a frente, como está a fazer hoje contra o Brasil. Ambas têm medo uma da outra. Esta é que é a grande verdade. O que é também natural, aliás, já vem sendo habitual estas 4 equipas entre si temerem-se. E provavelmente, voltando já agora ao campeonato a San Juan, desculpa, Nuno Pelor, voltando a San Juan, também se diz que as 16 equipas vão ser agrupadas com 4 cabeças de série, que serão inevitavelmente os 4 candidatos ao título. Nuno. Eu iria acrescentar que na seleção do Brasil entrou o Cláudio Selva para o lugar do Osvaldo Bastos. Exatamente, Cláudio Selva, o jogador número 5 da seleção brasileira. Mas já agora para os nossos telespectadores que ainda não estão ao corrente de tudo o que se passou, e os amantes do hóquei patins, naturalmente é uma notícia que interessa, refira-se que ontem na Assembleia Geral do Comitê Internacional de Ring Hockey, aqui em Reus, no dia do descanso deste Campeonato do Mundo, decidiu não só alargar o Campeonato do Mundo para 16 seleções, como atribuir a próxima organização, no ano 2002, à Argentina, à cidade de San Juan, na Argentina. Mas há outra novidade também da Assembleia Geral de ontem da CIR, com não só a uniformização, como mesmo a redução dos equipamentos dos guarda-redes de hóquei. Sim, era uma medida que se esperava. Houve uma diminuição em média 5 centímetros no que se refere às caneleiras, no que se refere às luvas. Basicamente essa situação esperava-se, porque isto tinha que acontecer um dia. É evidente que toda a gente protesta contra o tamanho desmesurado, especialmente das caneleiras, contra os truques que muitos jogadores portugueses incluídos, temos que o dizer, mandam fazer material especialmente segundo uma medida que eles pedem, e depois os árbitros, que deveriam analisar o material antes dos jogos, também não têm tido força suficiente para isso. Agora a bagunçada, perdoe-se uma expressão, acabou, até porque esse material mais pequeno provocará o que é eventualmente mais golos, mas isso só o tempo dirá. Esse material tem que ser carimbado, foi-me hoje dito por um fabricante aqui presente em Reus, um fabricante português. Esse material tem que ser carimbado quando é entregue ao jogador que o compra, ao clube que o compra, com um carimbo da fábrica que o constrói, para que haja de facto uma verdade absoluta e geral no que se refere ao material. Com o número de série. Com o número de série. É mais ou menos isso.
Em relação, e mesmo para terminar esta informação, em relação ao tamanho e esta redução do material, eu penso que aparentemente, pela forma como costumam treinar e jogar habitualmente, os guarda-redes espanhóis vão ser beneficiados com esta medida. E os guarda-redes portugueses e outros vão ter que aperfeiçoar todo o seu trabalho diário. E o golo de Tó Neves, num bom trabalho de Vítor Fortunato, a assistência, e Tó Neves, na hora certa, a rematar ao canto superior direito da baliza do Brasil. Muito bem, o Tó Neves, que tem estado desde o início com um engodo enorme pela baliza. Mas mesmo para terminar, os guarda-redes portugueses terão que se adaptar, porque aqui vai haver muito mais trabalho de elasticidade e porque o material é mais pequeno, mas também será obviamente mais leve. Minuto de desconto solicitado, penso eu agora, pelo selecionador português, quando no banco do Brasil há uma alteração que não é muito habitual acontecer. É verdade, Pedro. Vai haver uma troca de guarda-redes. Vai ser então o Gustavo Pastic e vai entrar o André Borghetti. André Borghetti, que por sinal já tinha jogado a titular no último jogo com a Espanha, aí levou 11 golos. O selecionador Leopoldo Casado vai tentar então evitar que o Borghetti sofra os golos que o Gustavo Pastic está para já sofrer, neste caso foram 4. Não foi um tempo de desconto que aconteceu, foi só a paragem para a troca de guarda-redes no Brasil. Precisamente. E estamos nesta altura a 3 minutos e 47 segundos do intervalo. Portugal, mais um. Portugal 5, Brasil 0 e Tó Neves volta a faturar. Falávamos há pouco dos melhores marcadores e o Tó Neves, com 3 golos já esta noite, passa a ter agora na sua conta pessoal 11 golos e volta a assumir-se como um sério candidato neste particular. O que acontece sempre, o Tó Neves é sempre candidato à lista dos melhores marcadores, porque é um notável marcador de golos. Ele está bem melhor, temos que o dizer, não começou bem o campeonato, está bem melhor agora, está confiante, sobretudo muito confiante na sua capacidade, no seu posicionamento habitual e sobretudo, eu recordo, para quem já não se lembra das imagens que viu minutos antes, que este gol de Tó Neves foi mais uma situação de contra-ataque que aconteceu neste jogo e que deu mais um gol, o que reafirma todos aqueles que, como nós, defendem que o hóquei em patins, basicamente, os golos são obtidos em situações de contra-ataque. E no Brasil houve mais uma substituição, saiu o Didi, entrou o número 4, Leonardo Agra. É uma substituição esta do Brasil, agora com um remate violento, Pedro Alves por cima, é uma substituição que nos faz recordar a entrevista que o Didi concedeu esta manhã à RTP, no hotel da seleção brasileira. O Didi dizia que contra seleções como Portugal e Espanha, candidatas ao título, é quase impossível um jogador conseguir aguentar os 50 minutos. Não era 50 que ele queria dizer, era 40, porque aqui é 40 tempo útil que cada jogo tem, claro. Mas o Didi já não aguentou continuar em pista. Exatamente, não, aliás o Didi, deve dizer-se, tem sido uma decepção. Chegou tarde e a más horas ao campeonato. Grande jogada de Pedro Alves, merecia gol. Então bonito, ultrapassando a habilidade do guarda-redes, era um chapéu que ficou, seria muito bonito. Saiu com a bola. O Didi chegou tarde a este campeonato, integrou-se quase de imediato na seleção. Aqui está a repetição do gesto técnico do Pedro Alves, mas o Didi integrou-se rapidamente com o estatuto de vedeta, não tem vindo efetivamente a provar que o é, e é na realidade tecnicamente um jogador muito forte, será um bom reforço para o Oliveirense, mas também é justo que se diga, já não é o Didi de há 5 anos. Sim, o jogador que tem nesta altura 28 anos, não é muito velho naturalmente, mas é um jogador que teve já um momento alto da sua carreira, poderá, quem sabe, retomar esse momento quando passar agora pela Oliveirense, mas neste Campeonato do Mundo não há margem para dúvidas que está a decepcionar, até porque se formos ver a sua ficha pessoal neste campeonato em Reus, marcou apenas um golo e não tem sido de forma alguma importante na estratégia do selecionador brasileiro. E marcar golos é a sua função, vem desde os tempos em que o conhecemos melhor na juventude de Viana, há bastantes anos, era um jovenzinho que depois foi para o Futebol Clube Porto, passou pelo Alcobendas com destino ao Barcelona, mas ficou pelo caminho, houve jogadas de transferências pelo meio e o Didi ficou pelo Alcobendas e agora regressa a Portugal e será bem-vindo como todos os estrangeiros com categoria, como é evidente. Esses, tudo bem, vêm para fazer melhorar o espetáculo, como acontece com os 3 jogadores italianos do Hóquei de Barcelos, o Cordelli e os irmãos Bertolucci, não estão aqui na seleção italiana, mas em Portugal fazem, de facto,
sempre bons jogos, ou pelo menos procuram contribuir para que o espetáculo seja bom. Sim, não deverá ser o Didi o único estrangeiro a rumar para o hóquei patins português na próxima temporada. Dizemos que não deve ser o único, porque sabemos que há aqui vários olheiros neste campeonato do mundo e vários treinadores. E isso é ótimo, isso também é importante. Não é cometer nenhuma inconfidencialidade, se dissermos, nesta altura, e não é o único, que Carlos Dantas, treinador do Benfica, está aqui à procura de reforços para a equipa encarnada. É isso, está o Carlos Dantas, está o António Val, que será o treinador do Didi na Oliveirense, está o Carlos Cunha, que será o treinador do Seixal, que subiu à primeira divisão no próximo ano, pelo menos, e estarão ainda outros ex-jogadores ou ex-treinadores ou ainda treinadores no ativo que hoje chegaram para se integrar em duas manifestações, um torneio de veteranos, uma outra manifestação paralela a este campeonato do mundo, um torneio de veteranos onde participam duas equipas de veteranos do Reus, uma seleção mundial que vai contar, entre outros, com os irmãos Martinaz, e uma equipa que se chama pomposamente Estoril Portugal, que é uma equipa de veteranos, onde um dos jogadores será o Carlos Dantas, o Quinho, o Carlos Cruz, o Salema, o Campelo, enfim, eu já os vi, o Rui Santos, o guarda-redes, já os vi hoje por aí, vêm cheios de entusiasmo para jogar no sábado à noite e no domingo de manhã aqui no pavilhão ao lado do Reus. 1 minuto e 30 para jogar na primeira parte. Portugal 5, Brasil 1. A outra referência no que a outras atividades paralelas deste Campeonato do Mundo dizem respeito. O Luís Gouveia passa por um torneio 3x3, é uma outra vertente do hóquei patins atual. É isso, é uma etapa preliminar de um torneio que vai começar em Portugal, e a etapa preliminar, organizada pela Federação de Patinagem, começa aqui em Reus. Vieram 6 equipas de séniores 3x3 que amanhã de manhã e no sábado de manhã jogarão também o seu torneio. Enfim, o hóquei em patins mexe, está bem vivo em diversas vertentes. Último minuto da primeira parte, ainda com o Brasil a tentar chegar ao golo e reduzir a diferença, que é nesta altura de 4 golos para Portugal. O último jogo dos quartos de final deste Campeonato do Mundo de hóquei em patins aqui em Reus. Amanhã, já sabe, vão jogar nas meias finais, nos jogos de acesso ao jogo de todas as decisões, Itália e Argentina numa meia final, na outra Espanha e tudo indica Portugal. Dois grandes embates desta segunda fase. Agora o Brasil num contra-ataque 2-1, perigoso. José Carlos a defender ali o remate do jogador que lhe apareceu pela frente, no caso Leonardo Agra, o número 4, ele que também já entrou no decorrer desta primeira parte. Paulo Alves, a precipitação de um e depois do outro. Alain Caran também rematou de muito longe, porque o tempo estava a escoar. Intervalo no pavilhão olímpico de Reus. Portugal está a vencer o Brasil por 5-1. Voltamos dentro de minutos para a segunda parte. E vai ser com certeza uma pedra fundamental no jogo de amanhã com a Espanha, numa altura que começa a segunda parte deste jogo, Portugal-Brasil. Numa altura também que o Paulo Almeida começa a fazer exercícios de aquecimento. Será, tudo indica, a primeira substituição de Jorge Vicente neste encontro dos quartos de final do Mundial de Hóquei. Reus 99, Portugal com Tó Neves a criar a primeira situação de ataque na segunda parte. A resposta dos brasileiros com perigo também, André Borges, e a bola para a tabela de fundo. Começar com ritmo, com vida e com muita velocidade esta segunda parte. Ritmo, mas outro ritmo musical também na bancada, ao posto onde nos encontramos, com as claques de Portugal e Brasil. Paulo Alves, Vítor Fortunato, Pedro Alves, esticada de muito longe, a bola passou por cima da baliza de André Borghetti. Guarda-redes continua na baliza brasileira depois de uma substituição a meio da primeira parte, com a saída do número 1 Gustavo Pastic. Para já o André Borghetti ainda não sofreu qualquer gol neste jogo contra Portugal. Penso que não está a resultar pelo facto de estar a realizar grandes exibições, a alteração do treinador. Mas pelo menos está definitivamente, mas pelo menos teve alguma superstição a rodeá-la, e a verdade é que desde que entrou este guarda-redes ainda não sofreu qualquer gol. É verdade, e agora estava ali a apreciar uma entrada perfeita do Alain Caran pela zona central da pista, isolava-se,
se, e aqui é que aconteceu o mal, e ainda bem para nós, o passe tivesse sido feito pelo Didi, que definitivamente não parece estar à altura daquilo que falta. Há outro aspecto que ainda não foi focado nesta transmissão, mas é fundamental ser abordado, o facto dos jogadores portugueses continuarem a jogar com uma braçadeira negra no seu braço esquerdo. A bandeira de Portugal está no pavilhão Olímpico de Reus, no teto do pavilhão está ainda também com uma faixa negra, a simbolizar naturalmente a grande perda que foi para o hóquei português e mundial de António Livramento. É António Livramento que os jogadores portugueses querem dedicar o eventual título mundial, como foi focado no início desta transmissão por Vítor Fortunato. Essa é a mensagem que o Vítor Fortunato transmitiu e que é a mensagem do grupo. Curiosamente, foi António Livramento o último selecionador nacional a conquistar para o nosso país um campeonato do mundo. É um facto, e essa braçadeira, para além do simbolismo do luto, simboliza ainda o sentir bem agarrado ao corpo do desejo que esta equipa tem de oferecer a título póstumo um campeonato a António Livramento. António Livramento, que tudo indica, vai ter também o seu nome associado à Supertaça de Hóquei Patins, Supertaça António Livramento, uma proposta do dirigente da Federação, Fernando Solar. O museu, o futuro museu da Federação, deverá ter também essa designação, Museu António Livramento. Foi uma outra iniciativa avançada, neste caso por Carlos Sena, o presidente da Federação Portuguesa de Patinagem. Agora um remate ao poste e o golo na recarga, Didi. O primeiro remate é de André Borges, a bola veio do poste da baliza de José Carlos para o stick de Didi, que faz o seu segundo golo no Mundial. Exato, aqui está o remate da meia distância, que até é o forte do Didi, só que a bola foi-lhe mesmo ter ao stick, ele foi pronto na execução rápida. São estes gestos que o Didi, naturalmente, e esperamos que só comece a aperfeiçoá-los quando acabar este campeonato do mundo, já ao serviço do Oliveirense. O Didi sabe bem fazer, embora continuemos a dizer que não é este o verdadeiro jogador brasileiro que conhecemos. Agora, o que também temos que acreditar é que a defensiva portuguesa não pode incorrer em desatenções deste tipo. Ninguém, eu repito, ninguém estava a marcá-lo de perto. Mesmo com este golo a desmentir um pouco o que tínhamos dito do Didi, a verdade é que os números não enganam, Luís Gouveia, e até ao dia de hoje o Brasil marcou 17 golos neste campeonato do mundo e o Didi tinha apenas marcado um. Este foi o segundo, é bem elucidativo. Exatamente. Da forma como ele está neste campeonato. Pedro Alves, bonito trabalho de Tó Neves, que acaba em falta, diz o árbitro espanhol Alberto López Vega. Eu penso que esteve mal. Não entrou, não foi gol, mas acho que o Tó Neves esboçou com pouca veemência, também é fundamental que não seja com muita, para não se desorientar, mas esboçou algum protesto. Também não me pareceu que colocasse em perigo a integridade física do guarda-redes brasileiro. E o Alan Caré aproveitou esta momentânea paragem no jogo para vir ao banco trocar de luvas. E reparte-se agora nesta imagem, viu-se bem a largura das candeleiras do guarda-redes brasileiro. Provavelmente tem a mesma largura que quase todos os guarda-redes. O que é facto é que isto é um tal exagero, e aí eu dou a palmatória e dou os parabéns ao Congresso por ter aprovado uma redução do material do guarda-redes. Aliás, uma proposta portuguesa. É uma proposta da Associação Nacional de Treinadores. Se é essa a proposta, temos que naturalmente tirar o chapéu e aplaudir. Outra proposta, temos que ser fortemente críticos, porque recordamos mais uma vez, o próximo Mundial vai ter não 12, mas 16 seleções, o que implica que neste Campeonato do Mundo de Reus ninguém vai descer. E agora a pergunta que se faz é porque é que durante todas as manhãs desta segunda fase estão a realizar jogos de um torneio que não serve para nada, senão para escalonar as seleções no final. Essa é uma crítica forte, uma crítica que toda a gente aqui em Reus faz. Porquê? Como é que a meio de uma prova se muda um regulamento? Porque isto é mesmo mudar um regulamento. As equipas que lutavam para não descer, adivinhava-se que mesmo na parte da manhã e mesmo sendo os piores conjuntos, iriam ter entre si uma luta tremenda, porque de 4 só um se salvaria. Agora já todos sabem que vão disputar o próximo Mundial de San Juan,
dentro de 2 anos. Não terão que ir no próximo ano a Nova Delhi, na Índia, onde se vai realizar o Mundial do Grupo B e onde ainda se vão buscar mais 4 equipas para prefazer o tal número dos 16. Isto, em nossa opinião, voltamos a dizê-lo, é demais. Não me parece também, tal como toda a gente aqui em Reus diz, que seja forma de levantar ou elevar mais alto ainda o nível do hóquei em patins. Não, pelo contrário, as equipas e o desequilíbrio vai ser ainda maior. E na Seleção Nacional já houve a tal substituição, entrou o Paulo Almeida, saiu o Vítor Fortunato e agora salta do banco o Ricardo Pereira. E com o Vítor Fortunato fora da pista, que seria aliás uma substituição, que foi aliás uma substituição lógica e que se desviava. O Paulo Almeida terá também que não se entusiasmar. Tó Neves, mais um excelente trabalho individual do número 5 português. Ele que arrancou para a baliza, arrancou para a área brasileira e depois teve arte e engenho para ultrapassar o guarda-redes André Borghetti, como aqui revemos. Em queda. Muito bem o Tó Neves, uma vez mais, vamos rever a assistência do Paulo Alves, também foi perfeita e o avançado não perdoou. Mais um gol para Portugal. E mais um gol para Tó Neves, que agora sim passa a ter, pelas nossas contas, precisamente 12 gols, os mesmos que Gabriel Queiro e Eduardo Pollan. Tó Neves já está na frente dos melhores marcadores deste campeonato do mundo. Exato, e poderá, inclusive, ficar isolado, dada a forma como ele está a atuar no ataque de Portugal. Ele que, se não estou enganado, só começou a marcar no 3º jogo de Portugal neste campeonato do mundo. Exatamente, estava contra a Angola não marcou contra a Suíça e depois no 3º jogo é que se marcou. Exatamente. E vai ele, Tó Neves, defesa de André Borghetti. Mas Pedro Martins, nos primeiros jogos Portugal não era o Portugal que agora estamos a ver. Sim, era um Portugal dos pequeninos. Exatamente. 13 minutos e 20 para jogar no pavilhão olímpico de Reus, na Catalunha. Portugal 6, Brasil 2. Tudo bem encaminhado para o tal desejado por muitos duelo ibérico, que seria desejado talvez para nós portugueses na final, mas vai acontecer amanhã nas meias finais. Bom, tem que ser e vai acontecer, e Portugal não tem razão para tremer, tem razão para respeitar o adversário e sim, tal como a Espanha nos respeita. Mas ainda há bem poucos meses fizemos 2 jogos entre as equipas principais. Portugal venceu aliás venceu os dois, no tempo regulamentar e outro que deu o Campeonato da Europa em Passos de Ferreira após prolongamento e marcação de grandes penalidades. Portanto, se há alguém que terá que subir ao nosso nível em termos de resultados dos últimos campeonatos, terá que ser a Espanha. E quem saiu para entrar o Ricardo Pereira foi o Pedro Alves. Exato, outro jogador que terá que ser resguardado. Amanhã a sua forma de jogar vai ser muito importante no jogo com a Espanha. E vai Paulo Alves, contra-ataque 3-2, depois de uma perda de bola ali de Osvaldo Bastos na área de Portugal. Também não resultou em golo o contra-ataque português e agora uma excelente jogada em velocidade de Alain Caran, que acaba com a bola no equipamento de José Carlos. E entretanto o árbitro espanhol, como vemos aqui de costas, Alberto Vega, por gestos e agora mesmo na prática a colocar o equipamento do Osvaldo Bastos em condições, a camisola dentro dos calções. O Osvaldo Bastos, que aqui debaixo tem uma significativa barriguinha. Exato, eu estava precisamente também a pensar nisso. Mas o Gouveia já lhe chamou gordo. Eu até já lhe chamei gordo, mas é curioso que ele, apesar disso e ter dificuldades no arranque, ele quando aparece ali na cara do José Carlos é sempre de uma forma perigosa. Tó Neves. Há pouco falávamos do Pedro Alves e da sua substituição neste jogo. O Pedro Alves, curiosamente, ainda não marcou qualquer gol esta noite frente ao Brasil e a acontecer essa situação será inédita, porque o Pedro Alves até aqui tem marcado sempre nos jogos de Portugal. Até no jogo com a Argentina foi ele que marcou o gol do empate. Faz sempre o primeiro tempo de Portugal. Exatamente. Pedro Alves que hoje não conseguiu isso, mas pelo menos que vai fazer o último. Exatamente. Ricardo Pereira e vai ele em velocidade. Paulo Alves, Tó Neves, passa com muita força. Ainda Tó Neves a recuperar. Ele Didi pela frente e tentou surpreender o guarda-redes André Borghetti. Caran e Osvaldo Bastos a esticar de primeira.
Estava atento José Carlos na baliza de Portugal. Paulo Almeida, Paulo Alves, a retribuição, Paulo Almeida. Portugal a trocar a bola quase sempre primeiro entre os seus jogadores. Agora Tó Neves a demorar mais. Paulo Alves. E aí está. Momento ideal para acertar agulhas no ataque. As instruções aos seus colegas para se desmarcarem. Aí está a jogada combinada e a defesa de André Borghetti. Trabalho de laboratório aqui nesta jogada. E o Paulo Alves fez um remate muito perfeito, um gesto muito perfeito no gol, porque estava lá o guarda-redes. E agora mesmo pelo ar e ter-se amagoado. E agora uma lesão de Paulo Alves. Vamos esperar que não seja nada de grave, mas o Paulo Alves caiu todo desamparado, tentou evitar o choque com o Caran, como vamos ter com certeza a oportunidade de rever, e a verdade é que ao evitar o choque, agora sim, com uma imagem por cima, acabou mesmo por... Ele tropeçou no patim. E vai ter que haver substituição. No patim vai ter que sair, obviamente, já que foi assistido, agora é mesmo para sair. Esperamos que não seja nada de especial. Aqui está ele a receber assistência, o Paulo Alves, ele tropeça efetivamente no patim direito de Já Caran. felizmente. E é completamente involuntário o toque do brasileiro, como aqui revemos. É uma queda muito feia, completamente desamparado. Ali na zona da bacia foi onde o Paulo Alves sofreu o impacto. Está já aparentemente recuperado, é apenas um susto. E em véspera de um Portugal-Espanha não fazia de forma nenhuma jeito esta lesão. Não, eu penso que o Paulo vai sair e mesmo que, e nós esperamos que sim, recupere totalmente. Olha, Luís Gouveia, uma imagem bonita. Todos os jogadores de Portugal que estão no banco estão todos com um ar de preocupação, a olharem para o seu colega de equipa. Há naturalmente uma preocupação geral no banco português. É a tal união de grupo que é fundamental. No Banco de Portugal está também Carlos Sena, o presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, ele que... Agora uma salva de palmas para o Paulo Alves, na altura que sai da pista, mas falávamos de Carlos Sena, ele que chegou aqui a Reus no dia em que infelizmente soube o falecimento de António Livramento, teve que viajar de novo para Lisboa, para o funeral desse grande nome do hóquei patins mundial, e Carlos Sena de novo aqui entre os jogadores portugueses, o apoio também do presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, nestes que são os momentos decisivos para Portugal. 6 anos depois de Itália, a Seleção Nacional tenta conquistar o Campeonato do Mundo, que já venceu por 14 vezes. Portugal, em termos de palmarés, é a seleção que mais campeonatos do mundo conquistou, 14, contra 10 da Espanha, 4 da Itália e 3 da Argentina. Olha, Pedro, o Paulo Alves recolheu de imediato aos balneários para receber uma assistência mais. E o gol, Ricardo Pereira, é o 7-2, mas agora, mais importante que os golos, Nuno, há que tentar também saber, porque é notícia importante para nós portugueses saber se Paulo Alves vai recuperar e se a lesão não é grave. Nós vamos tentar quando o doutor Renato Graça regressar do balneário. Eu estava a dizer que o Paulo Alves recolheu às cabines para receber uma assistência mais pormenorizada do doutor Renato Graça. Muito bem, pelo meio ficou este golo de Ricardo Pereira, é o 7-2, a 10 minutos do final do jogo. Jogo que, em termos de história e de vencedor, está praticamente resolvida. A história desse jogo, ou deste jogo, vai falar por si em termos de golos marcados, mais de Portugal com toda a certeza que do Brasil. Portugal que amanhã, a confirmar-se esta vitória, defronta a Espanha às 21 horas aqui de Espanha, hora espanhola, 20 horas em Portugal. É um jogo que vai poder ver naturalmente em direto na RTP1, às 20 horas de amanhã. Não perder o grande duelo ibérico que não acontece na final deste Campeonato do Mundo, em virtude de Portugal ter ficado em segundo no seu grupo. Como tal, esse confronto com os espanhóis vai já acontecer nas meias finais, mas será um jogo com toda a certeza com muita emoção e incerteza quanto ao vencedor final. O outro jogo das meias finais é também sempre apetecível, Itália-Argentina, e daí vão sair os nomes dos finalistas deste Campeonato do Mundo. E falando dos jogos de hoje dessas duas equipas, a Argentina demonstrou uma vez mais que é uma excelente equipa, fez o que quis do seu adversário e agora vai ser marcada uma grande penalidade contra o Brasil, oportunidade eventualmente para o Tó Neves. Aqui está a repetição, a falta começa fora da área, não é fácil para um árbitro julgar, mas... Não,
Fanesi estava ali perto. Estava muito perto. E o Toneves vai tentar marcar. Parecemos ser o Alberto Vega a assinalar a grande penalidade. Vamos então para esta grande penalidade que o Toneves vai tentar marcar. Falhou na altura do remate. Foi pena, porque o Toneves podia ter passado para a frente com esta grande penalidade. Exato, o Toneves é substituído pelo Filipe Caidão. Foi pena porque o Toneves, a marcar esta grande penalidade, passava para a frente a lista dos melhores marcadores do Mundial. Mas esta substituição, penso eu, também já estaria programada. E não é pela grande penalidade. Não, claro. Evidentemente que não, já estava programada. Aliás, é as tais substituições que nós adivinhávamos, a necessidade de poupar os jogadores para o confronto de amanhã. Pena foi que o Paulo Alves não tivesse sido substituído 2 minutos antes, ou 1 minuto antes daquela queda, mas o que é facto é que agora com Filipe Caidão na pista, outras ou novas possibilidades, ou mais possibilidades também, de Portugal aumentar o score neste jogo. E por falar em poupar, o José Carlos também vai descansar um pouco, o guarda-redes suplente João Miguel está já a fazer o seu aquecimento. Sim, o José Carlos está em véspera de um teste muito sério e um teste de alta dificuldade elevado, que será o de suster aquela avançada espanhola. É a seleção que mais remates se efetuou até o momento neste Campeonato do Mundo. Operação muito perigosa, com Eduardo Pollan e Alberto Orrega em grande forma. José Carlos vai ter amanhã uma concentração total na baliza de Portugal e vai já ser poupado por Jorge Vicente. Ricardo Pereira, Paulo Almeida, excelente! Ricardo Pereira e depois o Filipe Caidão rematou muito por cima, mas uma bonita combinação entre Paulo Almeida e Ricardo Pereira. Vítor Fortunato. Em pista, no lado português, estão agora quase todos os suplentes, à exceção de Vítor Fortunato, que também foi o primeiro a sair dos titulares. Mas olha, o Filipe Santos também vai entrar. Aí está Vítor Fortunato, provavelmente será ele o substituído para a entrada de Filipe Santos. Filipe Santos é que tem sido sempre o último jogador a entrar dos suplentes. E o Didi lá ia fazendo uma vez mais, enfim, o gosto ao dedo, uma vez mais, porque ele já fez um golo. Entretanto, Nuno Pelour, eu vejo aí já o massagista Manuel Carvalho, o Dr. Renato Graça, é que me parece que ainda não saiu do balneário. O Dr. Renato Graça ainda continua no balneário a prestar assistência ao Paulo Alves. Exatamente. A repetição da última jogada de ataque do Brasil não é visível na imagem na altura do remate, mas o Didi falhou à boca da baliza, uma boa assistência do Alain Caran. Brasil foi terceiro classificado do Grupo A neste Campeonato do Mundo, com 2 vitórias, 5-3 à Alemanha e 7-1 à França, um empate, um pouco surpresa com os Estados Unidos, 7-7, e depois as derrotas naturais, com a Espanha 11-0 e com a Itália 6-1. E Pedro, deixa-me aproveitar esta pausa para dar, em nosso nome, em meu e teu e do Nuno Pelour, os parabéns, ele não os vai ouvir, ao Pedro Alves, que acaba, ao fazer este jogo com o Brasil, 200. de fazer 200 internacionalizações. Passa a entrar já no livro de ouro dos hoquistas portugueses, a família dos 200, que não serão muitos. Provavelmente não chegará, provavelmente não, de certeza que não chega aos 5 dedos de uma mão. E é pena o Pedro Alves até agora não ter marcado nenhum gol, porque seria também assinalável essa marca das 200 internacionalizações com golos. E a verdade é que, ao contrário do que tem sido até aqui, o Pedro Alves ainda não marcou e dificilmente irá marcar. É isso, mas o Nuno Pelour, se a polícia espanhola o deixar, poderia quase, que está a cerca de 5 metros do Pedro Alves, dar-lhe os parabéns. Pois é, só que a polícia espanhola, depois de um dia de descanso, trouxe outras instruções e nesta segunda fase do Mundial está a impedir o repórter da RTP de trabalhar junto ao Banco de Portugal, o que não aconteceu curiosamente na primeira fase. A questão que se coloca é porque é que agora as medidas são mais rigorosas, mas o Nuno também está ali com muito barulho, com a claque brasileira, com o samba, mas Nuno, depois se for possível, até durante o jogo, se conseguir explorar as tais medidas de segurança, o Pedro Alves faz hoje a sua internacionalização de 200 no Campeonato do Mundo, aqui em Reus, não no Campeonato do Mundo que ele cumpre 200 jogos, mas em todos os jogos das seleções. É uma bonita marca que o Pedro Alves alcança esta noite frente ao Brasil. Eu vou tentar, Pedro, mas está aqui um membro da organização que está a dizer que nós amanhã até, se calhar, vamos ter que ir para a bancada. É inacreditável. Pois é. Amanhã é o jogo com os espanhóis. Pois, está tudo dito.
Agora o contra-ataque do Brasil a não funcionar. Didi. Ainda Didi. E a defesa do João Miguel. Primeira intervenção do guarda-redes do Paços de Arcos, que hoje faz a sua 11ª internacionalização com a camisola da seleção portuguesa. Neste momento na pista está um grupo de jovens enquadrado por um ainda jovem, mas já veterano nessas andanças, Paulo Almeida. E agora o bom trabalho do Alan Caran, quase que frenava a Didi o gol. Contra-ataque de Portugal, Filipe Santos, muitas facilidades, muito espaço ali para visar a baliza, mas o remate saiu por cima. E aqui está o samba brasileiro a entrar pelos microfones neste pavilhão olímpico de Reus. O jogo dos quartos de final do Campeonato do Mundo. Faltam jogar 6 minutos a partir de agora. Portugal 7, Brasil 2. Filipe Santos a roubar o esférico a Alan Caran. Está a ser apertado depois pelo brasileiro e não consegue evitar a linha de anti-jogo. É livre para o Brasil. Cartão amarelo agora para o Ricardo Pereira. Vamos lá saber porquê. Olha, Pedro, falei agora com o massagista Manuel Carvalho. Ele disse que o Paulo Alves está ainda dorido, mas está a reagir bem e em princípio vai estar 100% amanhã para desmontar a Espanha. Boa notícia para Portugal. Sim, sem dúvida, uma boa notícia. Luís Gouveia, serão apenas algumas nódoas negras. Digo eu, serão apenas. É evidente que por várias vezes aqui na repetição se viu que a queda foi muito aparatosa. Olha aí o golo do Brasil. Não, o Panesi já tinha aplicado antes. Exatamente, o Alessandro Panesi já tinha considerado falta. Exato, considerou falta, mas a queda do Paulo Alves foi aparatosa, foi uma pancada forte, mas aquele rapaz está habituado a estas andanças, é duro de roer, é duro a jogar, é duro também... É duro a sofrer este tipo de lesões, de quedas, e esperamos vê-lo amanhã na plenitude das suas capacidades contra a Espanha. O mate da preparação de Alan Caran defendeu o João Miguel. Portugal está a jogar agora com todos os suplentes. João Miguel, Filipe Gaidão, Ricardo Pereira, Paulo Almeida e Filipe Santos. Jorge Vicente já entrou naquela fase de poupança de energias. Tudo é importante para preparar a equipa o mais cedo possível para o jogo com a Espanha. E Pedro Martins, exatamente o mesmo fez hoje contra a Angola o selecionador Miguel Humberto, que, como disseste ao início, teve muitas dificuldades na primeira parte em levar de vencida a Angola. Também não fez substituições no primeiro tempo e quando na segunda parte optou por fazer entrar os jogadores, apenas o Ivan Tibal, que em condições normais jogaria muito mais tempo, mas que neste campeonato tem estado também, tal como outros, como portugueses, como italianos, como argentinos, com o estatuto de suplente, ele entrou e foi ele que virou a situação a favor da Espanha. São estas questões que são importantes no selecionador ter um grupo muito forte, coeso, e jogadores de imediato preparados para saltarem para a pista em caso de necessidade. O Ivan Tibal foi, digamos que o coelho que o Miguel Humberto tirou da cartola. Portugal também tem que ter jogadores em condições de, caso seja necessário, saltarem do banco para virar uma situação. E agora o cartão amarelo que foi exibido ao Ricardo Pereira. É o segundo, ele já tinha visto há pouco na linha de antijogo. Pois, o primeiro cartão amarelo não percebi porquê, o segundo eu julgo que foi por palavras ao Sr. Alberto Vega, mas o Ricardo Pereira não teve muito tempo em pista, talvez por falta de alguma experiência, alguma falta de calma, porque são dois cartões amarelos inexplicáveis. Um jogador como o Ricardo, que ao longo de um jogo sofre muitas cargas na área, e aliás ele é um jogador de área, por vezes chega a uma altura em que começa a ficar farto de ver, digamos que o saco dos adversários e reage, o que é natural, enfim, também próprio da sua idade, é um jovem de 20 anos. Paulo Almeida. E o Pedro Alves está na pista, claro, para tentar hoje
dar os parabéns a si próprio marcando um gol. Exatamente. Jorge Vicente abre uma exceção na equipa inicial ao ter Pedro Alves de novo em pista. Saiu... Olha, Pedro, eu não quero ser incomodativo com estas questões, mas os organizadores mandam-nos agora para a boca do túnel dos balneários e dizem-nos que amanhã ninguém pode fazer trabalho aqui junto aos bancos. Ou vamos para a bancada, ou pois. Então somos proibidos de trabalhar. Nós começamos a compreender algumas situações que começaram no primeiro dia deste Mundial e que agora vão aumentando de intensidade com o aproximar do jogo com a Espanha. Mas com certeza que iremos, com mais ou menor esforço, ultrapassar essas dificuldades. Mas agora fechei aqui um pouco à segurança, tenho a oportunidade de falar com o Dr. Renato Graça. Doutor, o que é que se passa com o Paulo Alves? O Paulo fez um traumatismo da coluna lombar sagrada. Por precaução vamos fazer um raio-x do hospital, mas em princípio não é nada de grave e acredito que ele possa recuperar para amanhã, para o jogo da manhã. É uma questão de precaução. Muito bem, as palavras de esperança do Dr. Renato Graça. Sim, o raio-x é sempre, nestas situações, aconselhável. Exatamente. Estamos numa manifestação desportiva onde toda e qualquer situação que não seja de imediato ou na totalidade detectado o seu risco, e o Dr. Renato Graça tem muita experiência nestas questões, e uma vez que há aqui teria que haver sempre um hospital, o Paulo Alves faz um raio-x e provavelmente, é isso que todos esperamos, amanhã estará ali pronto a dar o seu melhor. Filipe Gaidão, Pedro Alves, Paulo Almeida, nada individualista ao capitão português, Paulo Almeida e o golo! É o 8-2 para Portugal, tudo nasce de uma jogada no stick de Pedro Alves, teve um momento para fazer o remate, preferiu a assistência para Paulo Almeida. Exato, e é muito bom, digo eu que o conheço, para o Paulo Almeida ter marcado este gol hoje. Paulo Almeida, ele que passou para 2 golos a sua conta pessoal neste campeonato do mundo. Aí está agora de novo, quase a fazer o 9-2. Seria bonito. Toque ali em habilidade, acaba por lesionar o André Borghetti, o guarda-redes, e também o seu colega que fica ali caído. Parece-me ser o Filipe Gaidão, precisamente. Jogo interrompido no pavilhão Olímpico de Reus a 1 minuto e 54 do final. Há pouco falávamos das condições... Uma pancada forte do Filipe Gaidão de costas, não tinha nada, aparece ali de repente contra a trave da baliza, contra o poste esquerdo da baliza, e o guarda-redes queixa-se do lado direito, do ombro direito, o guarda-redes brasileiro. Enfim, este final de partida está a ser jogado corretamente, está a provocar estes choques. É a dureza do próprio espetáculo em si, da modalidade, uma modalidade em que a velocidade impera, o choque acontece e, por vezes, situações deste tipo também surgem. E agora o Filipe Gaidão vai ter que sair, exatamente, e o Filipe Gaidão não tem que dizer nada, é da regra, tem que ser substituído, só depois de alguém entrar para o seu lugar é que ele poderá voltar. Enfim, isso é uma medida que será sempre discutível e não vamos sequer perder mais tempo com ela, pelo menos hoje, até porque faltam menos 2 minutos para terminar o jogo e podemos, desde já, adiantar que Portugal é um justíssimo vencedor de uma partida que lhe dá o acesso, aliás, esperado à meia final. Aí está agora o Brasil no ataque, Caran. Pedro Alves a roubar-lhe o esférico, ainda a recuperar o brasileiro, jogador do Palmeiras. De novo a perder, Caran, Pedro Alves e a defesa de André Borghetti. Golpe duplo na área do Brasil. 1 minuto e 30 para jogar. Pedro Alves a perder. Cláudio Selva tocando para Didi. Ainda Cláudio Selva, um jogador que joga com uma fita na cabeça. Ricardo Pereira, Paulo Almeida, Pedro Alves e o golo de Portugal quase surgia. Mais uma vez a ilusão a induzir-nos em erro. A bola ficou na barreira, mas foi por fora. Exato, também me parecia. De qualquer modo, o Brasil acumula mais uma goleada neste campeonato. Caran, Didi, a defesa de João Miguel. Filipe Santos,
Ainda Portugal no ataque, poderá ser a última oportunidade de Pedro Alves marcar no seu jogo 200 com a camisola de Portugal. Filipe Santos. Pedro Alves está marcado na área por cara em cara. Paulo Almeida. Fazer um bonito. A não ultrapassar, no entanto, o Borghetti. Últimos 30 segundos. Didi. Ainda Didi. Brasil demorar mais tempo nesta sua ação de ataque. Dificilmente Portugal vai fazer um novo remate à baliza brasileira. Talvez não, talvez ainda aconteça por causa deste mau passo. Filipe Caidão, era uma assistência. Ele quis oferecer o golo ao Pedro Alves. E o Brasil, últimos segundos, a defesa de João Miguel, duas vezes. Muito bem, João Miguel. Brasil a tentar ainda reduzir a diferença, que não consegue. Portugal 8, Brasil 2, é resultado final. Amanhã, meias finais deste Campeonato do Mundo de Hóquei e Patins. Às 20 horas de Portugal jogam as seleções de Portugal e da Espanha. Às 21h30 em Portugal, 22h30 aqui na Espanha.